Olá! 40 dias de jejum, devocionais e oração, juntos na trilha como comunidade. Hoje é o dia 33 e estamos partindo aí para a última semana, para a reta final. E que você continue sendo muito abençoado. Tema: estamos unidos para crescer juntos, usando nossos talentos para abençoar uns aos outros. Dia 33. E o versículo-chave é 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Descubra o ponto de encontro entre a vontade de Deus e os dons que você recebeu. Deus deu a cada um de nós a habilidade de fazer bem determinadas coisas, escreveu o apóstolo Paulo. Apesar de ele estar falando especificamente de dons espirituais nessa passagem, seu argumento abrange qualquer outra capacidade dada por Deus a nós. Devemos usar essas habilidades a fim de abençoar os outros. A Bíblia está repleta de exemplos do uso que as pessoas fizeram dos dons que receberam de Deus para abençoar os outros e assim glorificar a Deus. Esta lista de dons é ilimitada e inclui, por exemplo, habilidades artísticas, arquitetura, administração, culinária, construção de barcos, oratória, arte de desenhar, de bordar, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, alvenaria, composição musical, fabricação de armas, artesanato, pintura, capacidade de velejar, de vender, servir como soldado, alfaiate, professor, escritor de literatura e poesia. A lista é grande. Deus quer que usemos nossos dons de modo criativo, quebrando as barreiras que limitam os nossos conceitos de serviço cristão a uma pequena lista de funções dentro das tradições. Ele quer que exerçamos nossos dons partindo da perspectiva de que, com qualquer dom que tenhamos recebido, podemos trabalhar para glorificar a Deus. O Senhor lhe deu habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiências de vida, justamente por esse motivo. Mesmo assim, a maioria destes dons permanece oculto, desconhecido, sem uso. Você ficaria surpreso ao saber que estudos já indicaram que os crentes comuns possuem entre 500 a 700 habilidades diferentes, tudo destinado a contribuir com o corpo de Cristo? Você não precisa se preocupar achando que alguns de seus talentos são comuns demais. Eles ainda possuem um valor eterno para Deus. Jesus disse: se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ele é meu discípulo, porque ele é o meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Mateus 10, 42. Como num vitral, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus em cores e padrões variados. Ele nos moldou de forma a sermos únicos, sem cópias. Nenhum de nós tem as mesmas misturas de fatores, que nos torna singulares. Isso significa que ninguém mais na Terra jamais será capaz de servir aos outros da mesma maneira com o que você foi capacitado a fazer. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Efésios 2:10. Uma das maneiras de entrar em contato com seus dons e habilidades é olhar para a sua forma. Podemos usar um acróstico para ajudá-lo a lembrar do desenho artístico de Deus ao criar você. Então, forma, F de formação espiritual. Deus lhe deu dons espirituais para usar no ministério. O de opções do coração. Seu coração determina
porque você diz determinadas coisas, porque tem diferentes sentimentos e porque age de maneira como age. R, de recursos pessoais. São talentos naturais que Deus lhe deu a fim de cumprir seus propósitos. Êxodo 31:3 afirma que Deus deu destreza, habilidade e plena capacidade artística e executar todo tipo de obra artesanal. M, modo de ser. Sua personalidade influi sobre o uso de seus dons. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelização, mas uma delas é introvertida e outra extrovertida. Esse dom vai ter expressões bem diferentes. E A, de área de experiência. Há 5 áreas de experiência que irão influenciar seu serviço aos outros: educacional, vocacional, espiritual, de ministério e de experiências árduas. Você irá sentir-se bem ao fazer o que Deus planejou que fizesse, usando seus talentos para abençoar os outros. Phil Fisher, autor de Vitais Vegetais, disse uma vez: não há lugar mais feliz para se estar do que a interseção entre a vontade de Deus e os talentos que você recebeu dele. Temos abaixo algumas questões para ajudá-lo a descobrir esse ponto de interseção. O que sei fazer bem e posso oferecer como serviço às outras pessoas? O que sei e posso ensinar aos outros? O que sei fazer que pode ser ofertado como bênção a alguém? Peça aos membros do seu grupo para ajudá-lo a determinar as coisas que você desempenha bem e como pode usá-las em seu ministério. Para pensar, encontre o ponto de encontro entre a vontade de Deus e os dons que você recebeu. Versículo para decorar, Hebreus 10:24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Questão a considerar: como você pode usar suas habilidades para servir a Deus através do serviço aos outros? Eu deixo aqui um grande abraço para vocês e até amanhã, juntos na trilha, como comunidade.